hoje, né, como havíamos combinado, de poder falar sobre ele, né, os efeitos do louvor em nossa vida. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco surpreso, né, porque eu fui fazer algumas buscas por aí, né, e não vi ninguém falando de louvor, e fiquei assim meio pensativo com isso, né, falei, o que será que está acontecendo, né, que ninguém está falando de louvor? Então, para começarmos essa noite, vamos começar pedindo as bênçãos de Deus sobre cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame sobre cada um de nós a tua bênção, derrame sobre nós a da tua proteção, derrame sobre nós do teu amor e derrame também sobre nós da tua misericórdia. Que teu Espírito possa ungir a nossa mente, ungir os nossos ouvidos, e que possamos entender a tua palavra e colocá-la em prática. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, eu gostaria de falar de louvor com vocês, contando uma passagem da minha vida, um acontecimento, né, da minha vida, algo que ocorreu no processo da minha vida. Eu já estava, né, trabalhando com pregação, né, trabalhando, me dedicando à pregação, com grupos de oração, né? Isso já fazia algo aí da casa de quase 2 anos. Aí eu me lembro muito bem, a pessoa que conduzia o grupo disse assim para mim, Alcione, você não faz na semana que vem uma palestra sobre louvor? Aí eu disse para ela assim, mas eu não sei falar sobre louvor. Eu falei, mas como assim? Você já está aqui há 2 anos, né? E pregando, fala de tantos temas e você não consegue falar de louvor. Eu falei, olha, infelizmente eu não sei falar de louvor. E eu voltei para casa também me questionando e perguntando, mas o que é que acontece? Qual o motivo que eu não sei falar de louvor? O que está acontecendo comigo que eu não consigo falar desse tema? E eu comecei a pedir a Deus que me iluminasse nessa área da minha vida, que me desse um entendimento de por que eu tinha dificuldade de falar a respeito de louvor. E aí, nesse intervalo, eu fui convidado para fazer e participar, né, de um retiro com o padre Eduardo de Grandes, né, na cidade de Itaici. E quando nós chegamos lá, durante tantas palestras, tantos temas tratados pelo padre de Grandes, ele falou assim, olha, nessa noite eu vou fazer um momento de cura. E durante esse momento, um instante, ele disse assim: eu quero convidá-los para que vocês possam louvar a Deus com a força que vocês têm no seu coração. E eu senti que começou a me dar como se fosse uma ânsia, um mal-estar. E eu pensei: nossa, gente, eu vou passar mal aqui. E o povo começou a louvar, e o povo começou, era uma grande multidão, tinha mais de 500 pessoas, e elas começaram a louvar a Deus com toda a força, e eu, de repente, senti que veio algo para fora, né? E não foi um vômito, foi um agradecimento, um render glórias a Deus. Eu comecei a agradecer junto com aquelas pessoas, glorificar a Deus por tudo que estava acontecendo na minha vida, né? Por ter estado ali naquele momento, por tão maravilhoso que estava sendo essa transformação em mim, e aquilo brotou de dentro do meu coração como se fosse algo novo. Quando eu terminei esse momento, eu continuei a rezar, e eu sempre tenho esse costume de questionar a Deus e perguntar para Ele, por quê? O que é que estava acontecendo comigo que não estava me permitindo ter uma experiência dessa na minha vida? E aí eu fui rezando, e lá um belo dia a minha mente se abriu e me veio uma lembrança assim, que eu havia participado de uma seita cujo o lema dessa seita é: você pode tudo. Você pode todas as coisas. E aquilo ficou guardado dentro do meu coração. Esse você pode tudo. Agora eu pergunto para vocês: quem pode tudo vai louvar uma outra pessoa? Você é grande, você é igual a Deus. Quem tem essa condição vai louvar a outro? Ou ele é o grande? Ou ele é o maior? O que estava acontecendo? Havia uma mancha no meu inconsciente.
E aí as pessoas perguntam assim, mas você já não tinha renunciado a isso? Eu falei assim, já tinha renunciado a isso. Só que a renúncia liberta você do estado de pecado que você está. Porque a renúncia vem associada a uma confissão. Você confessa. Mas aí isso ainda não limpou a sujeira que estava lá no fundo do teu coração. São marcas indeléveis que ficam lá na nossa mente. E nós temos N marcas da vida, de muitas situações. Quantas vezes você diz assim, eu já confessei, mas isso parece que não sai da minha cabeça? É como se isso estivesse preso em mim. Quantas vezes você já disse isso? E era isso que acontecia comigo. Então, qual o efeito do louvor na nossa vida? O efeito do louvor na nossa vida é levar-nos para o lugar do qual Deus nos criou, que é ser seus filhos e não querer ser grande, não querer ser superior, não querer ser maior do que Ele, é levar-nos para o estado da humildade. Porque olha só, quando eu digo obrigado, meu Deus, pela vida, obrigado, meu Deus, por esse dia, obrigado por teu amor por mim, obrigado porque você cuida de mim, obrigado porque você zela dos meus passos, eu estou dizendo assim: eu sou pequeno e o Senhor é grande. É como se eu saísse do meu egocentrismo, desocupasse o lugar do meu coração, do qual eu quero ser o dono, eu quero fazer tudo, e dissesse assim: esse lugar é teu, esse lugar pertence a você. Esse é o poder do louvor. E como eu disse no início, me inquietei essa semana porque não achei ninguém falando de louvor. Eu encontrei pessoas falando de noite de louvor, música de louvor, cantos de louvor, mas não encontrei ninguém falando de louvor, dessa oração tão maravilhosa e poderosa e transformadora da nossa vida. Tanto é que, se vocês pegarem os Salmos, vocês vão ver que Davi louvava, cantava e glorificava a Deus o tempo todo. Rendia graças a Deus o tempo todo. Tem passagens que diz que Davi cantava, vibrava com o corpo, dançava. Vocês vão ver uma passagem que vai dizer que ele ficou nu e glorificavam a Deus. É isso que o louvor provoca em nós. Ele nos leva para o nosso lugar de filhos de Deus, e não maior do que Deus, nem melhor do que Deus, e nem querer ser grande na presença de Deus. Mas ele nos leva para o lugar de filhos amados que nós somos. É como se o louvor nos ajudasse a vencer o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, a nossa autossuficiência. Você já foi a um velório, né? Pessoas da sua família já morreu, e nessa hora nós temos uma experiência, uma grande experiência da fraqueza humana. Que fraqueza nós estamos vivendo nesse período agora? Como nós estamos fracos, não estamos? Mas mesmo assim nós encontramos ainda pessoas arrogantes dizendo assim: Deus tem que cuidar, Deus precisa cuidar de mim. E nós nos esquecemos, igual está no Salmo 113, ou 112 em algumas traduções. Louvai o Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura do céu. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas e do alto olha o céu e a terra? Ele levanta do pó indigente e tira o pobre da imundície, para que entre os príncipes fazê-lo sentar. E a mulher, que antes era estéril, ele a faz em sua casa mãe feliz de muitos filhos. Moisés, ele captou direitinho o poder da oração do louvor no seu coração, na sua vida e principalmente no seu estilo de liderança. Então nós precisamos retomar o hábito perdido. É um hábito que nós estamos perdendo
uma forma de vida que nós estamos perdendo, que é louvar a Deus em todas as coisas. Vou dar alguns testemunhos até meio interessantes para vocês. Eu me lembro que no início da minha caminhada, né, a pessoa que nos conduzia dizia assim: o dia que você apertar o dedo, louve a Deus por isso. E você vai ver como é que a dor vai ser diferente. Experimente fazer isso. Quantas vezes você deu um topão e bateu o dedo no canto da mesa e você saiu murmurando? Perceba o quanto que a dor aumentou e cresceu. Agora, experimente dizer: obrigado, Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, Jesus, Pai, te rendo graças em todas as coisas. Eu vim aqui para poder fazer a sua vontade, Pai. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feito tudo segundo a tua vontade. Então eu te pergunto, você tem glorificado a Deus no teu dia a dia? Você tem rendido graças a todo instante? Eu tenho notado um movimento diferente. Não sei se você tem notado isso. De você ter, hoje a gente tem ido em alguns comércios e quando você compra, a pessoa diz assim para você: Deus te abençoe. E eu digo, essa pessoa louva a Deus no seu dia a dia. Ela transmite bênçãos no seu dia a dia. É, mas tem gente que não gosta, do problema dele. Se ele não gostar, devolve. E você fica com a bênção. Como você tem louvado a Deus? Ou você tem murmurado diante de Deus? Muitos de vocês sabem que eu desenvolvo uma atividade de coach, né? Minha atividade profissional, né? E na atividade profissional do coach, a gente fala de gratidão. A última sessão do coach, a gente ensina as pessoas como exercitar gratidão. Mas gratidão é a mesma coisa que louvor? Não, não é. Como assim? Gratidão é o homem sendo grato pelas coisas, pela vida, por tudo, mas ele não está sendo grato a Deus por tudo. A Deus é um louvor, ou então uma adoração. Então, esse lance que a gente vê muito por aí, agradeço a Deus por isso, agradeço a Deus por aquilo. Aí você já vê gente agradecendo a Deus até pelo universo. Ok, fica à vontade, agradeça pelo que você quiser. Isso é livre, né? Você pode agradecer. Vai te fazer bem? Vai. Mas vai te salvar? Não. Vai te fazer bem fisicamente? Vai. Muito bem fisicamente. Você vai se sentir bem, vai dormir bem, vai ser ótimo. Mas vai levar você para a salvação? Provavelmente não. Por que não? Porque você não está rendendo glórias àquele que tem a capacidade, que tem a possibilidade de te dar o caminho da salvação. E aí, eu só louvo a Deus? Não. Eu posso louvar a Jesus? Eu te agradeço, Jesus, por ter dado a vida por mim, por ter colocado a sua vida naquele madeiro, ter se entregado totalmente por mim. Eu te agradeço, ó Espírito Santo de Deus, porque ilumina a minha mente, ilumina a minha vida, se faz presente em mim, revela a Deus na minha vida. Eu te agradeço, ó Deus Pai, porque me deu o dom de poder viver. Eu te agradeço porque me deu o dom de poder estar aqui. Eu te rendo graças por isso. Vou contar algo para vocês. Eu tenho muitos clientes, né? Eu tenho pessoas que vêm pedir oração e às vezes eu me deparo com clientes que trava o processo da atividade que eu estou desenvolvendo com eles. Aí eu começo a dizer assim: ah, Deus, eu te louvo por ele, te agradeço por essa pessoa, rendo graças por isso, porque ela é tua filha, mesmo ela não sabendo, ela vem me procurar como um profissional da área de administração, da área de terapia, mas eu te rendo graças por isso, porque você me trouxe aqui essa pessoa, você é o Deus maravilhoso que realiza tudo isso, e ela vem para a próxima sessão e diz assim: nossa, algo aconteceu na minha vida. E eu penso comigo: eu sei o que aconteceu. Eu sei. O Espírito de Deus repousou sobre você. Preste atenção em uma coisa. Você louva a Deus pelos teus filhos ou você reclama com Deus dos teus filhos? Você vira para Deus e diz assim: pai, não é fácil, hein? Moleque atentado esse que você me deu. Ou menina arteira essa que você me deu. Ou você vira para Deus e diz assim: pai, muito obrigado
porque você me deu a capacidade de gerar vida, e eu gerei uma vida, esse filho maravilhoso que é bênção sua. Olha só, ao invés de nós louvarmos, de nós glorificarmos, nós às vezes acabamos por lamentar. Agora, a lamentação vai nos deixar doente. A lamentação vai nos adoecer. Então, quando eu louvo a Deus, Deus está preparando o meu corpo, a minha mente, para poder entrar em sintonia e harmonia com Ele. Esse é o propósito. Então, você que está aqui comigo no Facebook, que está aqui comigo no Instagram, vamos transformar as nossas vidas em vidas de louvor. Vamos transformar os nossos lábios em lábios que glorificam a Deus. Vamos transformar os nossos lábios em lábios que rendem graças a Deus. Vamos agradecer por tudo. Quer um exemplo prático da vida, né? Quem tem atividades de autônoma, assim como o meu, nessa pandemia enfrentou desafios tremendos, né? Tremendos desafios nós enfrentamos, tá? Essa semana eu estava conversando com a Margarete e falei assim, Margarete, louvo a Deus por tudo que aconteceu. Eu falei assim, mas por quê? Você percebeu? Fiz uma indicação, o rapaz me ligou, senhor, estou te depositando algo. Eu falei, nossa, mas é tudo isso? Né? Eu recebi uma outra pessoa, olha, vou te acertar algo que nós não tínhamos acertado há tempo, chegou a hora. Eu falei, mas tudo agora é? Mas eu, em nenhum momento eu reclamei de Deus, dizendo para ele as coisas estão difíceis, assim não dá certo, o senhor não está cuidando de mim. Em todo instante eu sempre digo para ele, eu sei que são tempos difíceis para todos, todos enfrentam tempos difíceis, mas eu te rendo graças por isso, eu te glorifico por isso, porque aqui eu tenho a certeza de que você é Senhor de todas as coisas, que você é Senhor da vida. Então eu quero fazer um desafio para você. Desafio. Vou desafiá-los. Porque Deus me dá essa possibilidade, por ser um profeta, de desafiá-los no nome dele. Louve a Deus pela sua dificuldade. Louve a Deus pela sua necessidade. Louve a Deus pela dor que você está passando. Louve a Deus pelas pessoas que estão doentes aí na sua vida. E procure ser bem específico quando você for falar para Deus. Seja específico. Eu te rendo graças, ó meu Deus, pelo filho que tenho, pelo amor que ele tem, pelo modo como ele é. Eu te rendo graças, ó meu Deus, pela minha filha. E rendo graças pela minha esposa, por essa esposa maravilhosa que você colocou na minha vida. Você, esposa, renda graças a Deus pelo esposo que Deus colocou para cuidar de você. E deixe o louvor provocar um efeito transformador e renovador no teu jeito de pensar. Veja se isso não acontece com você. Nossa, eu tenho um amigo que é difícil ficar perto dele, mas por quê? Por que é difícil? Porque ele só reclama. Nunca você vai ouvir alguém dizer assim, não consigo ficar perto do fulano porque ele só glorifica a Deus. Tudo ele glorifica a Deus. Tudo Deus é maravilhoso. Tudo Deus é grande. E aí você pergunta, e como é o estado de ânimo dessa pessoa? Ele vai dizer para você, nossa, pessoa feliz, pessoa alegre, pessoa tranquila, pessoa calma, serena, não tem medo do amanhã, não tem medo do que virá, não tem medo do que está por vir. Por quê? Porque ele tem um coração que está focado em Deus. O olhar dele é para Deus. Vocês se lembram o dia que Pedro saiu caminhando sobre as águas? Provavelmente não estavam lá, né? Mas deve se lembrar disso pela leitura, pelas passagens. E aí Pedro sai caminhando sobre as águas, de repente Pedro afunda, né? Eu sempre me perguntei, por que será que afundou? E eu gosto muito de ler a palavra e imaginar estando lá. E o dia que eu me imaginei estando lá, eu vi Pedro olhando para trás, para os outros homens, e falei assim, o que é? Eu sou o cara, tá vendo? Ó, só eu ando sobre as águas. Pedro começou a afundar. E aí ele foi obrigado a gritar, Jesus, olhe para mim, eu vou perecer. É como se Pedro voltasse novamente
o olhar dele para o Criador. E esse é o desafio que eu tenho para vocês nessa noite de hoje. Volte o seu olhar para o Criador. Volte e diga para ele: eu te agradeço, eu te rendo graças porque tu és um Deus maravilhoso. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu esteja angustiado, mesmo que eu esteja com dor, mesmo que eu esteja com dificuldades, eu vou te louvar, porque eu não vou te louvar só para sentir bem, eu vou te louvar porque eu sei que isto é o correto, isto é o caminho, é o render graças a ti. Este é o correto. E depois o resto o Senhor vai me dar de presente. O Senhor sempre me deu. Olhe, veja quanto Deus já deu para você. Então, meu irmão, minha irmã, se por algum motivo te tranca a garganta na hora de você falar, obrigado, meu pai, obrigado por isso, por aquilo, pode saber que você tem uma dor, ou você tem um trauma, ou você tem uma ferida aí no teu inconsciente. Mas experimente abrir-se para o louvor e você vai ver coisas maravilhosas que Deus pode realizar na sua vida. Eu quero aproveitar aqui e ler alguns agradecimentos que estão aqui, né? Olha aqui que maravilhoso. Opa, olha até a Margareth está louvando aqui pela misericórdia de Deus. Olha a Regina, louva a Deus e agradeço pela minha netinha que nasceu ontem. Família maravilhosa, Deus seja louvado. A Helena louvando pela família. A Edione levando também pela vida da sua família. Adriana, louvo porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Adriana. Então, que Deus derrame graça sobre vocês, abençoe-os imensamente e que a gente possa se encontrar na próxima terça-feira. Mas façam uma experiência de louvor. Louve a Deus por tudo, por absolutamente tudo que você encontrar. E você vai ver os efeitos do louvor na tua vida. Que Deus os abençoe, derrame sobre cada um de vocês muitas bênçãos, muita paz e muito amor. Que nós sejamos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço em todos vocês. Fiquem com Deus.